Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. Desta feita voltamos com mais um filme, neste caso Candyman, a sequela do filme homónimo de 1992 e que conta a história de um jovem artista que cria uma exposição sobre Candyman, uma criatura maligna que, segundo as lendas urbanas, pode ser invocada diante de um espelho se pronunciada 5 vezes. Aos poucos, o fascínio deste jovem artista por esta criatura vai-se adensando e ao mesmo tempo, ele vai entrando num jogo de mistérios, de sangue e de morte. É verdade. E sem me querer alongar muito mais nesta sinopse, é verdade, sem querer dar spoiler, sem me alongar muito mais nesta sinopse, nesta mini sinopse, cumprimento os meus camaradas, Bernardo e Diogo. Está tudo bem convosco? Estão a precisar de um docinho ou preferem... Aloha. Não, está tudo ótimo, prontos para falar. Comi um chocolatinho negro antes de vir para o podcast. Ui! Mas isso não conta, tinha que ser repousado. Bernardo, antes dos filmes desta índole mais terrorífica, eu acho que tu deves ter esse ritual, não? De comer um chocolatinho negro, só para ficar no espírito. É mais ao café. Só assim um pequenino. Já é diário, então? Mais ou menos. Mais ou menos diário, sim, diria. Muito bem. O que não é diário é o podcast do Barrete, mas quando chega é muito bem recebido, naturalmente. Mas vamos prosseguir. Diogo, então, como é que é? O que é que tens a dizer sobre o Candyman? É um gajo fixe? O Candyman, olha, como tu disseste, o Candyman, ou este filme, vem de uma espécie de sequela, nós estamos a falar isto tanto em off até, uma espécie de sequela do filme de 92 e obviamente quem o viu, e eu vi primeiro o de 92, nem sabia, obrigado Bernardo por me teres indicado isso, vi o 92 primeiro e depois vi este na sala de cinema. Olha, e ajudou-me porque há certas referências que eu acho muito interessantes e para se calhar perceber um bocado o que é o fenómeno do Candyman, o que é a lenda do Candyman. E eu achei esta lenda muito interessante, muito gira. Muito gira porque, principalmente neste filme mais recente, que é realizado pela Nia da Costa, e pronto, aí está, tem no argumento participou o Jordan Peele, que é um mestre de terror, como já sabemos, Peele. E também produz o filme. Pois, exatamente. Ele escreve e paga. Só a Nia da Costa, que tem o grande nome ali, apesar de também estar na produção, mas também está... É realmente a realizadora, e eu penso que isto é muito bem conseguido, e se calhar um bocado com as mãos de quem sabe trabalhar este suspense e este lado mais negro da alma, que eu penso que é aqui a chave disto tudo. O Candyman consegue ir longe porque não se centra só no que é uma lenda urbana de terror, mas transporta isso para mensagens nada até subliminares, muitas das vezes, umas subliminares, outras menos subliminares, no que é a questão das pessoas que vivem em bairros, da própria história afro-americana de várias gerações de famílias que sempre foram empurradas para fora da sociedade, e já na altura, no primeiro Candyman, eu notei um bocado também essa vertente. Também na altura a personagem principal, a Ellen, era uma estudante, estava a tirar um pós-graduação ou mestrado, não sei qual era mais especificamente, se era um mestrado, e estava a trabalhar nessa questão depois da arte urbana e tudo, e a tal lenda do Candyman aparece sempre representada como arte urbana, e eu penso que neste segundo filme isso também acontece, portanto esse lado mais de rua não é esquecido, e com isso eu penso que somos levados também a entrarmos na história também como sendo parte ativista ou parte de um receptor de uma mensagem que tem muito mais a dizer do que simplesmente criar sustos. Mas indo ao encontro dessa componente muito importante, eu penso que aqui esses sustos acontecem de uma forma bastante natural, ou às vezes não é propriamente um susto, mas sim um alongar de
de uma espécie de sentimento que tu não sabes propriamente o que é que pode acontecer, o que é que pode advir de uma certa cena, e no que toca a trabalho de câmara e principalmente de luzes, eu achei que este Candyman consegue equilibrar muito, muito bem as coisas. Portanto, é uma narrativa do início ao fim, sempre me prendeu, eu nunca senti propriamente um momento de enfado. Portanto, nesse aspecto, a história é sempre bem alimentada. Gostei mesmo muito da interpretação do nosso personagem principal, que interpreta o Anthony McCoy, que é um nome um bocado complicado de dizer, eu vou tentar, que é o Yaha Abdul-Mateen II. Eu penso que ele interpreta muito bem este papel, porque o Candyman é uma figura que nunca provavelmente é representativa, apesar de aparecer. Portanto, isso é uma característica que este segundo Candyman, digamos assim, mas é segundo, portanto o mais recente, consegue imitar o primeiro. Portanto, a figura do Candyman aparece diante da câmara, mas é como se não existisse. E isso podemos ver depois em certos planos ou em certas cenas onde, pronto, vemos movimentos onde o Candyman devia estar, mas não está. Pronto, depois na segunda parte podemos explorar isso um bocado melhor. E, portanto, todo esse alimentar e toda essa transformação que existe nos personagens, portanto, não só uma história orgânica, eu penso que consegue ser orgânica, mas o próprio desenvolver, o desenrolar da própria história, eu penso que é cativante, porque contém a componente dramática, a componente da dúvida, o tal suspense, tem esse tal terror, não um terror barato, e consegue dar sempre continuidade e solidez à lenda do Candyman. Portanto, em parte, eu penso que até o momento focal do filme, mais para o final, é bom não sabermos assim tanto do Candyman, ou o filme tem sempre matéria para, do início ao fim, irmos sempre descobrindo aos poucos, e não tudo de uma vez, irmos sempre descobrindo aos poucos mais sobre o que é e quem é este Candyman, que é algo que este primeiro filme, eu penso, este segundo filme, perdão, complementa muito bem o primeiro. Portanto, não é obrigatório vocês verem o primeiro filme, mas acredito que realmente acrescenta mais, e a nossa visão como espectador deste segundo Candyman ganha outra dimensão, tendo já visto o primeiro. Portanto, a ligação aqui é sempre contínua, através destas tais referências, mas como um todo, como filme, eu penso que o Candyman é uma experiência muito, muito boa dentro do que é o horror e o thriller, sem dúvida. Muito bem, temos aqui uma primeira intervenção bastante otimista, digamos assim. Sim, sim. Bernardo, vais ao encontro ou de encontro à opinião do Diogo? Vou ao encontro e de encontro. Em Ok, certas matérias, acho ok. que o Diogo está spot on. Noutras, discordo um pouco mais, mas começar por elogiar a realização da Nia da Costa. De facto, o Diogo tocou no ponto da, da luz, Luminosidade. da luminosidade. Eu destaco, principalmente no que toca à imagem, à profundidade e à diversidade de planos que ela consegue, em parceria com o diretor de fotografia, o John Gulzerian, conseguir implementar profundidade e uma variação cromática de vermelhos e, noutros instantes, de amarelos meio que doentios, que estão relacionados com a nossa, o nosso antagonista, que tem aquele fator das abelhas em torno dele, muito por causa do que está na origem da sua lenda. Destacar também a cor azul, que muitas vezes entra em conflito com o vermelho e cria uma dinâmica visual bastante apelativa, e nesse aspecto, no aspecto visual, acho que o filme está muito bem. Eu chego até a pensar que é demasiado bonito para um filme de terror. Sim, às vezes, sim. Parece que estamos a isso é uma entrar... afirmação engraçada. Sim, porque eu, por exemplo, senti alguma falta da crueza do filme de 92, do Candyman original. Acho E que não senta... achas que há mais para o final um bocadinho esse equilíbrio? Se consegue. Não, porque achei o final clichê e Ok. demasiado woke, e digamos que é tentar reconfigurar a lenda do Candyman Aí, ok, ok. para as políticas atuais, e acho que o filme teria feito melhor em ir por outro caminho, ainda que estejamos
claramente no território daquele cinema sociopolítico, como o Get Out, como o Us, como o Antebellum. Portanto, aqui o Jordan Peele estando envolvido também no projeto, um grande propulsor desse movimento, e o Candyman está em linha com esse cinema, só que aqui eu acho que, como o Candyman é uma figura que quase que representativa dos traumas de várias gerações, porque aqui a ideia do racismo estrutural, o que o filme está a tentar dizer é que o racismo não acaba, transforma-se, reconfigura-se, adapta-se à época, portanto é o mesmo racismo implementado por métodos diferentes, e o Candyman é uma figura que representa de algum modo, ajuda a digerir o trauma de todo um povo. E nesse aspecto, eu acho que o filme podia ser muito mais metafórico e não tanto bater-nos com a cabeça com texto e com exposição. E acho que o filme está no seu melhor quando realmente é um filme. Quando é uma história contada através de imagens, e tão bonitas que elas são, às vezes, como referi, bonitas demais. Lá está. Faltou alguma crueza e algum misticismo. Porque eu gostei, por exemplo, daquilo que também referiste, Diogo. Acho que o suspense é cumulativo e é bem construído através de uma montagem de imagem e som. O design de som aqui também entra muito à mistura, porque eles encontram um ponto em que, no momento do corte, o som que culmina a cena é o som que começa a cena seguinte, e faz uma ligação, e o suspense é construído através da imagem, mas também através, por consequência, do som. E Sem dúvida, sem acontece em dúvida, mais Bernardo. do que uma cena, e isso dá uma ideia de continuidade. É como a cena é transportada para outra cena, mas o som, como faz uma ligação entre as cenas, é como se nós não parássemos para respirar. É um truque que aqui o Candyman utiliza algumas vezes, principalmente no início do segundo ato, e é interessante para gerar suspense, mas como consegui quase que como desconstruir como é que aquilo estava a acontecer, parece que perdeu um bocadinho o seu impacto. Também porque eu não achei o filme assim tão assustador quanto isso. E como falta também o fator melancolia que o original tinha. O original não era só um slasher, era um filme que apelava pela tristeza, é um filme que, através também de uma banda sonora memorável, litúrgica, evocativa, conseguia guiar-nos através da experiência da protagonista. Aqui eu acho que há um conflito de ideias. O filme não consegue decidir se nos quer assustar ou se nos quer fazer pensar. E o que é que culmina? Culmina numa confusão de ideias, e que num filme que acaba por não ser bem um filme de terror, ou pelo menos ele quer ser, mas às vezes consegue, outras vezes quer mais despertar ideias e comentar sobre a lenda, e entretém, mas nunca consegue passar de um entretenimento raso com imagens com grande expertise de produção. E lá está, acho que há aqui algum potencial desperdiçado por falta de foco. Como, por exemplo, o Get Out é um filme extremamente focado e extremamente pertinente no seu comentário social. Aqui é um bocadinho all over the place, pareceu-me. Sim, talvez digamos, as cenas mais, mais terroríficas, digamos assim. Eu acho que passa muito por uma componente gráfica. Portanto, não só a questão do mistério, mas também o grafismo. Eu penso que às vezes o filme tenta mesmo assustar através de mostrar pronto, sangue ou tipo de coisas relacionadas com certos personagens, e se calhar chocar um bocado por aí. Gostei dessa comparação que fizeste, porque realmente eu penso que o filme consegue ser mais imersivo, o primeiro, por essa tal componente de estarmos dentro da cabeça da Ellen, digamos assim, ou acompanharmos todo aquele desgaste emocional e psíquico, aquela crise, ela é uma crise que ela tem no fundo, não é? E até certa altura a própria lenda do Candyman
ganha ali certas dimensões, ou tu pensas poderá ser só da cabeça dela, o que é isto? Portanto, aí nesse aspecto, acho que a história em si é mais bem conseguida do primeiro, concordo, e depois neste segundo, como tu dizes, se calhar também fez-me bem ouvir isso, o filme se calhar não se decide tanto e espelha um bocado demasiado o que é essas mensagens sociais, não é? E toda essa história do que é o Candyman trazer consigo todas essas gerações de racismo, e o filme se calhar bater demasiado nisso, ser, digamos, como se fosse uma câmara que estivesse mais em cima e tu visses muita coisa a acontecer, enquanto que o primeiro não, o primeiro é ali, está a ficar numa coisa e é uma aventura assim. O outro Sim. é mais, tenta ser mais expansivo e às vezes podes perder um bocadinho com isso. Tenho que concordar. Eu Aí sinto está, a que imagem os que me vendeu argumentistas. muito, só para completar mesmo, o Sim, que me sim. vendeu muito foi essa componente de imagem. Gostei, acho que o filme Sim, esteticamente é belíssimo. muito bonito, comparativamente ao primeiro, cativa mais este. Na minha opinião, este é mais cativante. Mas no que é a essência do ingrediente muito importante, é a mesma coisa que tens uma receita, não é? De um bolo e acertas em quase tudo, mas o açúcar não. É pá, se calhar isso é suficiente para. E se calhar aqui pode ser o calcanhar daqueles deste Candyman. Tenho que concordar com. Sim, em termos de argumento, eu acho que há muito boas intenções Sim, mas. no âmbito de E consegue certas comentar. coisas, chegar lá, consegue. Consegue, mas eu não gostei foi do método. Ou seja, o método de, por exemplo, a personagem que estávamos a falar até em off minimamente do Coleman Domingo, aquele senhor que está na lavandaria, ele Sim. essencialmente é um exposition dumper. Não sei como é que eu traduzo isto, mas ele está ali só para dar a exposição. Sempre que ele aparece, vai-nos É contar uma, alguma coisa. é uma personagem Sim. à Nolan. É uma, Exatamente, por exemplo. Exatamente, sim, sim. uma espécie de anexo essencial que serve de ponte para outra coisa, para ligar ali certos Então personagens, tu achas que essa ligar certas personagem cenas. é profundamente forçada? Não é forçada, ela está ali a servir um propósito. Eu Sim. não gosto é desse propósito. Eu acho que a narrativa podia utilizar outros métodos, de preferência mais visuais, para nos colocar imersos na história. E não pausa, que agora vamos ter aqui um diálogo fundamental. Pausa, depois vamos ter aqui outro diálogo fundamental para entender aqui qualquer coisa. Pausa, Mas, parece que o filme, mas no meio das suas cenas bonitas, nas suas shots, na sua boa intenção, está a querer contar-nos uma história em vez de nos mostrar que, por exemplo, mas é um conflito, ou seja, isto não acontece sempre. Por exemplo, quando eles estão a retratar a lenda no primeiro ato, ele consegue, a Nia da Costa tem ali uma maneira genial de o fazer, que é utilizando aquelas sombras que visualmente é bastante estimulante e original e único. Quando o rapaz está a contar a lenda daquele casal gay, o negro sim. está a contar, pronto, estão Por situados. exemplo, essa cena eu acho que teve uma naturalidade muito forte. E eu nem Sim, acho que sim, sim, seja. sim. Sim. É isso que Eu estás a acho que dizer, o não filme, é? eu acho que sim, e acho que o filme poderia ser mais assim, em Mas, vez ó de nos Bernardo, falar sobre as circunstâncias e sobre o que é o Candyman e sobre podia mostrar-nos mais. Em termos de cenas explicativas, eu nem acho que haja assim muitas mais para além dessas com o Domingo, não é? E Sim, com a mãe do rapaz. E quando há com a mãe do rapaz é uma conversa normal, quando ela lhe conta que ele era o bebê. E eu, assim, eu posso apontar que aí connosco, com essa personagem, sim, que há aí concordo plenamente contigo, que é uma personagem para servir um propósito, poderia não ser o mais, podia ser outro e podia ser feito de forma diferente, mas tirando isso, acho que as cenas explicativas não são assim tão forçadas quanto porque isso. repara, Tiago, não é só essa questão das personagens, é o facto de nós termos aqui duas dimensões, não é? Uma dimensão textual e outra do subtexto. E acho que o filme é ótimo a disfarçar que está a utilizar, que está, ou melhor, o filme quer fazer-te entender que está a expor muito subtexto, que tem um filme rico em subtexto, quando na verdade é muito superficial. Ele quer comentar sobre tanta coisa, sobre a gentrificação, sobre as injustiças sociais,
depois colocas os clichês da polícia que tem que obviamente estar o clichê que é clichê por alguma razão, é porque Já de facto tinhas no acontece. primeiro esse. Também já tinhas no primeiro, mas infelizmente continuam a acontecer essas circunstâncias e não é errado mostrar isso. A questão é, no filme que é, com a matéria que tem em causa, estar a reciclar uma série de conceitos não só ditos como também mostrados, eu acho que o filme podia ter, o filme tinha pernas para caminhar mais longe e corta-lhe um bocado as pernas. Eu concordo com isso na medida em que não lhe dou a nota máxima e naturalmente que acho que o filme podia ser melhor do que aquilo que é. Mas agora, se calhar, dando uma opinião geral, acho que este Candyman é bem conseguido. Não é como o Diogo diz, não é uma sequela natural, é mais o reinventar de um filme à volta de um ambiente e de uma história e dar-lhe uma nova dinâmica. E eu penso que essa dinâmica é bem conseguida e eu acho que a grande diferença de um filme para o outro é precisamente o seguinte: enquanto que no primeiro nós temos uma protagonista que, portanto, é a protagonista um bocadinho lado a lado com a figura. Neste segundo filme, o nosso protagonista transforma-se na figura. Temos um processo de mais visual e mais por dentro daquilo que é a sua transformação aos poucos, quer seja a questão visual da mão e da picada da abelha, quer seja tudo isso, toda essa transformação que nos vai acompanhando desde o início, penso que é a grande diferença de um filme para o outro e, para mim, em termos de processo de identificação com a história, penso que este segundo filme consegue nos prender mais por causa disso, porque é mais, não tem a componente que tu disseste, não, eu concordo plenamente, a questão não sei qual foi o termo que usaste, não é bem nostalgia, a questão Melancolia. da melancolia, exatamente, não tem isso, e o primeiro filme tem muito bem, e aliás é uma das minhas críticas para lhe dar uma nota mais alta, é precisamente essa, e estou de acordo, mas eu acho que o processo de sofrimento por parte da nossa personagem torna-se maior precisamente por isso, porque em vez de, enquanto que no primeiro há um sofrimento que é muito mais de, não direi de circunstância, mas acaba por ser, porque ela fica envolvida naquilo. Neste segundo filme, a nossa personagem é aquilo, é a doença, digamos assim, ele transforma-se no próprio mito. E é por isso que eu acho que o filme é mais rico nesse aspecto em termos de processo de identificação e de nós percebermos a nossa personagem, de certa maneira. No entanto, o primeiro filme é muito bom nesse aspecto. Acho que a caracterização da Ellen, sem querer estar aqui a entrar num duelo de comparações entre os dois filmes, só mesmo para fechar, é muito bem conseguida a caracterização dela. De outros pontos de vista em que vocês tocaram, e muito bem, penso que o filme, de facto, em termos visuais, é bastante atrativo e também vai um bocadinho adensar essa identificação com o espectador. E eu também acho, um bocadinho aqui concordando com o Diogo, que o filme, e acho que também contigo, que o filme não é nunca enfadonho e consegue-nos prender do início ao fim com uma história com portanto, uma continuidade interessante. E também, assim, se calhar para fechar a minha primeira intervenção, nota-se perfeitamente aqui o toque do Jordan Peele e eu penso que, de facto, este grande senhor, em termos de realizador, não se duvida das suas capacidades, mas em termos de argumentista, eu, de facto, penso que temos aqui um expert, na minha opinião. Claro que o filme tem essas questões que tu falaste, Bernardo, podia dar-lhe uma nova direção em termos portanto, de como expressar certas coisas, também para fazer um bocadinho o paralelo com o primeiro filme, que o filme tenta fazer isso quando há esses momentos de exposição, naturalmente, que é fazer o paralelo e a continuidade com a história e portanto, com a lenda. Podia fazê-lo de maneira diferente, naturalmente, mas eu penso que, portanto, a acessão global é positiva para este filme e acho que um bocadinho a par com essa questão do sofrimento da personagem, que eu acho que faz um bom papel, na minha opinião, faz um papel interessante, dá-lhe uma nota interessante, na minha opinião. Mas
se calhar partimos já para as notas. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Penso que agora Antes, as notas é o mais indicado. Acho que está sendo suficiente. pronto. Sim. Então, nesta sequência, eu dou 3 estrelas em 4 a este filme. Muito bem. Uhum. E tu? Bernardo. Eu dou 2,5 estrelas. Acho que é um filme acima da média, mas de facto podia ser muito mais focado, podia saber que é, em vez de tentar ser mil e uma coisas. E de facto ele tem o coração no lugar certo, mas é demasiado ansioso em querer dizer-nos tudo, e isso não só prejudica o terror no sentido, no fator sentimento de evocação de terror, como também acaba por distrair um bocado relativamente às questões políticas e sociais, martela-nos um bocado demasiado essas questões na cabeça e acaba por ficar um bocadinho... O primeiro é sem dúvida melhor, na minha opinião. Oi. Portanto, Muito sim, bem. sem dúvida, mas podemos focar-nos aqui em vários aspectos. Emoções, música, mesmo até em termos de... Se olharmos um bocadinho para a história do slasher, o Candyman vem rejuvenescer o subgénero. Porque estávamos a entrar num terreno de sequelas perdidas e de produções mais fracas comparativamente às originais dos anos 70 e 80, e em 90 muita gente aponta o Scream do Wes Craven como o filme que rejuvenesceu os slashers, quando na verdade foi o Candyman por variadíssimos pontos. Portanto, mesmo em termos de importância histórica, o Candyman do Bernard Rose é um filme muito mais icónico, muito mais marcante do que este, que infelizmente, na minha opinião, vai ficar conhecido como aquele filme que estreou no início da época e que é muito bonito. É muito bonito de se ver, mas que não é um filme que se aguente ao lado de títulos como, por exemplo, o Get Out, o Antebellum ou o Us. Eu nesse aspecto concordo. Não está naturalmente ao nível. Diogo. Sim, eu... Nota de 500. Tendo em conta o que disse e mesmo partilhando alguns aspectos de que o Bernardo falou, outros se calhar não sou tão pessimista quanto isso, apesar de, pronto, esse tal background que tu tens dos slashers eu não tenho, e acredito que também, mesmo comparativamente ao primeiro, a noção que tu tens da importância de quando chegou o primeiro Candyman no 92, se calhar quando depois fazes a comparação eu penso que consegues realmente ver algo mais que eu se calhar não consigo no primeiro, apesar de ter gostado. Penso que este aqui realmente há certas coisas que não consegue estar à altura, mas noutras eu penso que é superior, e assim num global eu daria também as 3 estrelas, portanto eu acho que é justo, tendo em conta o que foi a minha experiência. 2, 3 estrelas, se calhar se visse outra vez, não sei, eu tenho ideia que sim, mas depois desta discussão uma pessoa vê sempre a obra de outra forma, não digo que não, para o bem ou para o mal, é o que é, a nossa visão muda, mas tendo em conta a experiência que tive e o que disse, 3 estrelas, sim, 3 estrelas. Muito bem. Antes só passarmos para spoilers, de referir que o argumento não foi só escrito pelo Peele e pela da Costa, Sim. também foi escrito pessoas. pelo Win Rosefeld. Portanto, também darmos os créditos onde eles Sem existem, dúvida. Sem porque dúvida. foram 3 argumentistas e de facto nota-se Se que calhar está foi aqui a esse mão do problema, Peele. não é? Não sei, por acaso não sei, não estou assim a par do repertório do senhor, mas de facto nota-se aqui a impressão do Jordan Peele, ainda que aqui parece que ele está a querer dizer tudo e mais alguma coisa, e aí nesse aspecto não me entrou tão bem. Mas bem, let's go. Vamos para a segunda parte. Okay. Jinx. Não Até já, pessoal. Já. Sejam bem-vindos, né, à segunda parte.
à continuação, ao território com spoiler, território aberto. Mas antes, deixem-me só frisar aquilo que todos vocês já sabem, que é o Barreto está em todo lado, pessoal. É verdade. Desde Anchor, YouTube, Spotify, Google Podcasts e Anchor. Estamos lá batidos e todas as semanas trazemos um episódio do nosso podcast que seja de filmes, livros, etc. Estamos sempre lá batidos. Muito obrigado por os nossos patronos que contribuem mensalmente para este projeto poder crescer e ganhar novas asas. E deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o canal, que não custa nada, pessoal, e dá-nos uma ajuda substancial, tal como é a nossa qualidade. Sem mais demoras, Vamos falar do filme. prosseguir. Exatamente. Vamos prosseguir. E se eu comecei pelo Diogo, vou dar aqui território ao Bernardo para amplificar a sua opinião sobre o filme, complementar, mas também para abordar cenas mais concretas, se quiser. Se não quiseres, não abordas. Por onde é que eu posso começar? Posso começar precisamente um dos pontos altos e que coloca-nos logo no mindset do filme, mesmo aquela cena em que o casal está a contar a lenda, a forma como já foi referido, mas quero realçar de novo que a forma como eles mostram e demonstram a história visualmente é bastante refrescante, principalmente também para quem já viu o primeiro filme, perceber várias coisas. Não só refresca a história, como percebemos que a história não foi, ou melhor, a história que está a ser contada não corresponde precisamente à história do original. E aqui entra aquele fator de quem conta um conto acrescenta um ponto e o caráter da lenda, a questão do tempo, conseguir apagar e modificar alguns pormenores das histórias. E aqui a versão que o nosso protagonista fica da história encara a Helen como uma vilã. Pelo menos foi essa a ideia com a qual fiquei. Sim. Encara a Helen como uma vilã. E é uma grande reconfiguração da história. Lá está. E depois, o fator que ainda não começámos a abordar e que acho que seria interessante, que é onde é que a arte entra aqui no meio disto tudo, porque parte do filme retrata o mundo, às vezes um bocadinho snob, da arte e da curadoria e das exposições. E dos críticos. E dos críticos também, esses malandrões. Nomeadamente uma, né? Só sabem falar mal. E depois quando desconvém falam bem, né? É, quando são pagos, né? Como é o caso da personagem em causa. Exatamente. E lá está, mas acho depois que leva um bom tratamento. Essa questão essa componente da arte no filme perde-se, na tua opinião. Ou nunca chega a sequer. Não, eu acho que é um apêndice interessante. Eu acho, sim, o problema é quando tu reparas que tudo é interessante, mas nada se calhar tem a carne que devia para o filme marcar uma posição. Às vezes quando tu queres tocar em tudo e acabas por não conseguir, tu sais do cinema e que mensagem é que tu ficas? Com que mensagem é que tu ficas do que acabaste de ver? Graças ao final, que na minha opinião é mau. O que eu fiquei foi o poder de uma lenda, ou como é que descosendo uma lenda, o que é que pode estar por trás dela. Ou os vários significados nesse aspecto, imagina. Eu acho interessante. Gostei da estratégia deste novo Candyman, o segundo filme, adotar a arte como sendo o veículo, digamos, impulsionador de reviver a lenda toda de novo. Porque, no fundo, a lenda já existia. Era algo assumido que aquilo já existia. Agora, é interessante é como o nosso personagem principal, sendo artista, vai pegar nessa lenda, porque ele
tinha ou estava com uma crise de inspiração, via-se claramente isso, e pega nisso, é absorvido por essa mesma lenda e a partir daí vai, digamos, escavando terreno e ficando obcecado por essa mesma lenda e até que ponto é que o Candyman não é ele já depois, digamos, o mastermind do nosso personagem. Que é isso que é interessante, no fundo, esse céu de ligação que acaba sempre por acontecer entre o Candyman e o... para dizer o nome corretinho, e o Anthony McCoy. Portanto, resumindo, só para refletir no que tu estavas a dizer, eu acho muito interessante a estratégia de pegarmos em arte, neste caso pintura, não é? Para expressar o que ia por dentro, portanto o medo, portanto não só curiosidade, mas depois o medo, o transtorno e até alguma depressão que ia dentro do Anthony, aquelas pinturas em certos planos que tu tens e vês ele no estúdio, pá, aquilo é muito violento, são há fotografias, screenshots, que aquilo é uma coisa realmente perturbadora. Tu estás a entrar dentro de uma mente muito confusa. Sem dúvida. Exato. Ele está aprisionado já naquela personagem. Só para dar aqui o toque, depois a própria namorada dele, a Brianna, não é? O pai dela, nós sabemos depois também com mais avançado o filme, que o pai dela também sofreu de algo do género. Portanto, não era o Candyman, mas foi uma pessoa que se suicidou, era artista e realmente expressou através da pintura a sua depressão, o seu declínio. E a Brianna não só acompanhou a obra do pai ou o transtorno do pai a partir dos quadros, mas depois também presenciou o momento em que o pai, digamos, salta da janela e acaba por morrer. Nós percebemos isso. Portanto, aqui também a arte a servir esse tal propósito, esse veículo. Nesse aspecto, eu penso que o Candyman consegue encaixar bem ou criar bem estes personagens e o ambiente desses personagens. Eu, por acaso, concordo com o Diogo. No entanto, eu percebo a pergunta do Bernardo, porque tu tens tudo isso a meio do filme, mas tu chegas ao final do filme, na minha opinião, e numa oportunidade que o filme tinha de continuar esse lado mais, portanto, simbólico e emocional, acaba por ser, na minha opinião, tal como o Bernardo já referiu, profundamente clichê no seu final. Que é um final que é, olhem, esta lenda tão brutal, que durante o filme foi sempre abordado de uma forma muito mais simbólica e em termos de suspense como um todo. E naquela cena é tipo, olhem para isto. Uou. Mas sim, não tem, se calhar nenhum... não era necessário uma resposta tão completa. Penso eu, agora faço eu a pergunta a vocês os dois. Se calhar o Candyman beneficiaria mais se não desse tantas respostas e se calhar ficasse algum mistério no ar, mesmo no fim. No fim, sim. Eu penso que se calhar isso poderia ser uma parte que poderia ajudar, mesmo não era o suficiente para colmatar certos pontos que, Bernardo, que até tu focaste a primeira parte, que são menos bons, não era por aí, mas se calhar não poderia ajudar ao próprio Candyman, ou tudo o que é o universo do Candyman, pronto, deixar uma impressão mais prestigiada ao espectador. Deixa-me só complementar, Bernardo, que eu já te deixo responder. Também é para ti a pergunta, portanto. Sim, mas como eu já dei só quero mesmo completar com isto. Eu concordo com isso, precisamente no final, e reforçar o seguinte, que é, mais uma vez, eu achei que a pergunta do Bernardo foi super pertinente. Chegas ao final do filme com aquele final e que mensagem que aquilo tem? Eu não consegui encontrar nenhuma, sinceramente, e as mensagens estão para trás, no fundo. O filme tenta estar as mensagens atrás e não aí. Não é uma resposta. Mas, Diogo, aí não é. A importância dos finais é imortalizar a mensagem-chave do filme. Pois, sim, mas nisso está bem, nisso eu concordo. E quando não se imortaliza, o filme parece... Nada. E quando não se imortaliza, o filme parece precisamente aquilo que o Bernardo diz, que é perdido em si, de tal forma que não consegue imortalizar a sua mensagem global. Pois, é assim, eu se quiser ser mais benevolente, digo que o filme está em concordância com a corrente de pensamento do Malcolm X.
Ou seja, para contextualizar, nós temos aqui duas grandes figuras, o Martin Luther King e o Malcolm X, que, como refere o final do filme do The Right Thing, do Spike Lee, têm duas abordagens diferentes relativamente ao combate ao racismo. O Martin Luther King defende um caminho pacífico e o Malcolm X refere que para combater a violência branca tem que se usar a violência. E aqui o Candyman aparece como uma figura, um salvador da raça negra, quando o evocamos, que vinga-se dos maus atos das pessoas brancas para com os negros. Sim. Portanto, se queremos retirar aqui alguma coisa já a ser benevolente, é que o filme refere que temos que combater violência com violência. Não acho que seja uma mensagem que o filme esteja propriamente a semear ao longo da sua história, e também não concordo com ela em termos morais. E práticos. Estou mais encaminhado para a teoria do Martin Luther King. Ainda que se tenha provado ser algo ineficiente, porque tentou-se a paz e não se conseguiu. Mas também não acho que ao tentar-se a guerra se vai conseguir. Sim. Portanto, É preciso meio estamos termo. em terrenos fatores, não é? pantanosos. Estamos em terrenos pantanosos. E eu também, estamos aqui 3 homens brancos privilegiados que não sofrem de racismo, penso eu. Pelo menos falo por mim, não sofro. É só pelo cabelo. Mas isso passa-se bem. Exato. Passa-se bem. Também, Eu sofro por esse ser cabelo. demasiado formal. Não é pela minha raça. Eu também já tive esses apontamentos. Portanto, olha, mas isso são, quer dizer, Faz parte. Nem é perfeito. ninguém é perfeito e aquilo que uma pessoa vê que é qualidade, para o outro é defeito, whatever. Vamos a falar aqui Tu sabes coisas... quem és. Está bem, Gustavo Santos, está bem. É assim, é difícil colocar uma bandeira e dizer assim, não, esta é a posição certa. E esta é a posição que nós neste filme queremos marcar e esta é a resposta. É difícil para nós dizer que o caminho devia ter sido aquele para este Claro. filme. Mas para estas Que é um pessoas, bocadinho hipócrita, é às o vezes. dia-a-dia deles. Não estou a falar do racismo, mas é o dia-a-dia deles desconstruir estas questões. Porque eles, enquanto artistas, são pessoas muito focadas nestas questões, estão muito ligadas à sociedade negra e particularmente norte-americana e convivem com pessoas que têm histórias de vida e têm muito mais propriedade para comentar sobre o tema do que nós, e acho que eram, portanto, as pessoas certas para culminar aqui num final que não envolvesse polícias a ser mortos por uma entidade sobrenatural porque estavam a fazer mal a negros. Eu acho que o filme conseguia melhor que isto. Além de ter aquela cena que eu acho que é fraturante, que é quando eles matam, ou quando eles dão um tiro só porque sim. Aquela questão deles entrarem e darem o tiro, olha, tu vais dizer, esta vai ser a tua versão, porque senão vais ser cúmplice. E eu acho que isso é... Lá está. De facto, estas coisas acontecem. Portanto, nós não podemos estar a dizer ao filme, ficção, fantasia. Não, o filme Mas está a comentar forçado. sobre temas que acontecem. A questão é, ao empaturrares a tua narrativa com todos estes pormenores, tu estás a tentar comentar sobre a gentrificação, sobre o mundo da arte, sobre a experiência do racismo, quer na sociedade contemporânea, quer naquilo que foi ao longo das épocas e dos anos e a forma como o racismo se reinventou. E queres ainda configurar o Candyman como esse símbolo da angústia de um povo. E ainda conseguir estabelecer personagens que tenham uma história progressiva e que terminem num ponto diferente de onde começaram. E eu acho que o filme quer fazer demasiada coisa para aquilo que tem para oferecer. Eu acho que as intenções são as melhores, mas a visão também é boa, é ambiciosa, mas é demasiado. É demasiado. E acho que o core do filme
que eu acho que nem eles sabem qual é bem o core do filme, porque é tanta coisa que perde-se, a mensagem fica diluída. E é daí a minha pergunta inicial, que é, eu saí do cinema sem perceber muito bem o que é que eu tinha que retirar daqui. Em retrospectiva, a pensar em tudo aquilo que o filme oferece, não só em termos imagéticos como textuais, eu acho que o texto está aqui empaturrado de matérias. Podiam retirar um ou dois elementos, ser mais focado. Ou então, do que tu comentaste na primeira parte, o subtexto é quase inexistente, ou é fraco completamente porque é muito superficial. Há tanto texto. E se calhar inverter um bocado a ordem das coisas ou dosear melhor essa tal Exatamente. questão. Eu penso que só aí o filme ganhava imenso, porque concordamos os três, tecnicamente, realmente é um trabalho muito bem feito. Portanto, se Mas a não é outra só isso, componente, atenção. mas se a outra componente estivesse mais equilibrada, como nós também já falamos, eu penso que Sem se calhar dúvida. passaria por aí o filme ser algo mais sólido ou ser uma experiência mais completa. E depois, quanto ao final, realmente a única resposta que eu tenho quanto a isso é só falta de originalidade. Pronto, não, acho que não passa muito disso, sinceramente. É demasiado. O Candyman, nesse aspecto, decepcionou-me um bocado. Vocês falaram da cena dos polícias e decepcionou-me um bocado porque foi demasiada exposição. Não é suposto haver tanta exposição da figura do Candyman, porque já chega o que tu tens durante o filme e isso transporta-me um bocado o que é um bocado o declínio de um franchising, por exemplo, o Aliens. O primeiro é a grande masterpiece. Porquê? Porque o mistério é alimentado no obscuro, na dúvida. São géneros diferentes. Mas é a questão do tens uma figura que é determinante e é quem te leva nesta aventura. E essa figura só aparece às vezes. Isso cria-te sempre uma sensação de não só distanciamento, ocultismo, que suspense. agrava o suspense e o mistério, mas ao mesmo tempo a necessidade de teres uma história boa por trás disso, que alimente também esse mistério. E que se não se refugia demasiado aí, né? Exatamente. Que valha por si, de certa forma. O Candyman, e somente no final, houve uma demasiada exposição. E isso o filme perdeu um bocado com isso. Eu nem acho que seja exposição. Eu acho que é agarrar-te demasiado ao lado emblemático que o perde na cena final. Porque, lá está, o lado emblemático de uma lenda, qual é? Olha, é tipo isto, olha, é tipo isto, olha, ouvi dizer aquilo, olha, será que é? Mas quando há uma concretização tão forte como houve no final, parece que a lenda se desentrega. E a beleza podem estar a criar perde mística. Franchise perde mística. novo. Mística. Percebes? Pode ser a puxar para um segundo. Mas aí está. Sim, mas isso nunca é um bom princípio, não é? Há deles que fazem no bem, outros que fazem mal. A intenção pode existir. Aqui mal, não é? A ponte que eles criam para essa intenção é que se calhar não é muito boa. Exatamente. E eu achei que foi um bocado falta de originalidade. Pronto. Não sei se vocês... Mas acho que concordámos que... Sim, ao dizer que é clichê, estamos aqui, está implícito que não é original. Diogo, acho que concordamos que as nossas 3 estrelas não são sólidas, né? Não. É o que volto a dizer. Pelo o que vi e o que senti só deixar esta na sala de cinema, e eu penso que as 3 estrelas são justas. Porque realmente, tecnicamente, o filme eu penso que é muito bom. Eu também. Mas há as 3 estrelas sólidas e não sólidas. A nível de argumento de texto, o filme realmente não sendo muito conciso, o filme não sendo muito conciso, mesmo assim, houve mensagens que eu entendi, houve mensagens que eu achei pertinentes, mesmo algumas delas realmente sendo já demasiado badaladas, mas fui ao encontro disso, foi uma boa experiência. Daí também acharia injusto dar menos 3 estrelas para a experiência. Diogo, é como eu só acho que há 3 estrelas que são 3.3 e há 3 estrelas que são 2.8. São 3 estrelas na mesma, só que é diferente. Eu estava a deixar essa ressalva. Não, olha, então para mim é 3 estrelas mesmo ali, nem mais nenhuma décima, nem menos uma décima. É mesmo isso. 3, pronto. Não consegue crescer mais um bocado, mas também seria injusto. 3.3 não. 3.3 dá para 3,5. 3.2. Desculpem a... Não, mas o meu é 3.0. Olhem, antes de passar para spoilers, então, dizer... Spoilers não. Para spoilers não. Para os spoilers das recomendações, então. Então, se não deixam de terminar... Foram rápidas. Fogo.
Dizer só que sim, Muito podem bom. ver este e tal, mas não prescindam do primeiro, que de facto é Sim, superior por sim, vários sim. motivos. Eu, por acaso, não Let's concordo. go. É Mas diferente. é. Não, mas bem, É, aqui é diferente para melhor. o que é Mas importante, o que é importante é que vale a pena realmente, se puderem, se querem ir ao cinema ver o Candyman, vejam a versão de 92. Sim, 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 sim. e reparem o quão superior é. Mas bem, vamos então para Vamos lá, recomendações. vamos lá para as Spoiler as recomendações. recomendações. Deixa-me Diogo, Então, sou eu. Queres saber o que é que eu recomendação. recomendo? Olha, vou recomendar uma coisinha muito engraçada, que nem eu fazia a mínima o que isto é, não conhecia o realizador. Falo do Radu Jude. Acho que disse bem o nome, penso que ele é romeno, ou pelo menos isto é uma produção romena, portanto vou prender que ele é romeno, mas é mesmo, portanto, mais precisamente Bucareste, pronto, mais romeno que isto é impossível. E o o Radu Jude tem agora uma nova longa-metragem que eu fui ver ao cinema chamada Bad Luck, Banging or Lonely Porn. É um título engraçado e tem porn, porque realmente também tem alguma pornografia. É verdade, isto é um filme para mais de 18 anos. Mas recomendo porquê? Recomendo porque é uma obra diferente, é desafiante. Isto é num estilo comédia satírica, onde temos uma personagem principal que agora está-me a faltar aqui a pessoa, porque isto aqui é muito obscuro. Mas basicamente uma professora que é apanhada ou ela tem um vídeo pornográfico que acaba por ser espalhado na internet e depois tem alguns problemas na própria escola e podem adivinhar o que é que poderá sair daí. Contudo, a grande valência deste filme passa muito por ser dividida em três partes, onde temos a narrativa principal na primeira e na terceira parte, e no meio, a parte número 2 é um conjunto de ensaios imagéticos com variados temas referentes à política, à história, à própria Covid-19. Também aqui a componentes é um filme com muitas máscaras, portanto, gravado agora neste pós-pandemia, ou na altura em que a pandemia implodiu, e com isso fomos Tudo o o resto. realizador foi ao encontro também de poder arranjar motivos de criticar certos comportamentos da sociedade com, com a pandemia e com todas as medidas que isso envolve. Mas eu vejo a grande valência deste filme em estar em ser uma obra diferente, um bocado art house em certos momentos, muito provocadora e que tem as tais críticas satíricas do início ao fim à sociedade romena e à própria história romena e da própria Europa. Portanto, bastante completo, volto a dizer, e pela última vez, diferente, mas se puderem ver ao cinema, é uma excelente recomendação. Bad Luck Banging or Lonely Porn. E pronto. Não Não se achem estranho. exaltem. Não se exaltem com alguns pênis e algumas vaginas e alguns atos sexuais que poderão acontecer ao longo desta visualização, mas faz parte, é arte e devemos dar uma oportunidade também A a arte somos perceber nós, né? todo, Às exatamente, vezes perceber todo fisicamente. o contexto, porque este filme, finalizo mesmo dizendo, consegue ir ao encontro do que pretende. E em termos de Kama Sutra é diversificado? Ou... Não, é simples. É assim, um oral, Ok, uma posição ou duas, fica-se por ok, aí. Não é o ok, mais importante. ok. Bernardo, o que Mas é é explícito, realmente jovens. importante? É Ok. explícito. O que é realmente importante? Um filme de terror de facto Conseguiste decidir, superior. Bernardo? Eu Consegui. ouvi dizer que Vou... estavas aí no struggle. Estava, porque são de facto dois filmes de terror que eu consegui ver recentemente deste ano e optei por recomendar o melhor, que se chama Malignant. É o novo filme do James Wan e é o melhor filme do James Wan desde o The Conjuring, que foi algo que me surpreendeu. Eu Uau. estava. Bernardo, desculpa uma coisa. Isso está no cinema ou não está? Está, neste momento Pois, está no cinema. ok. E eu recomendo que vão ver ao cinema, porque de facto, em termos visuais, o filme é inventivo, o filme é progressista, mesmo prestando homenagem ao cinema giallo italiano dos anos 80. É um filme que, e não só, um dos aspectos mais interessantes é que o mix de subgéneros
aqui é de tal modo intrínseco e consegue. Isto é um projeto que muito facilmente estava para o torto, mas a realização é tão focada. É um filme que, lá está, ao contrário do Candyman, sabe o que quer ser, porque os elementos que está a pedir emprestado juntam-os de uma forma que serve a história Coesa. e que tornam a história muito mais coesa, ainda que muito mais milaborante do que o Candyman. Porque, de facto, quanto mais o E filme mais progride... profunda. Não, aqui estamos na base do entretenimento, muito Ok, no ok. entretenimento. Não é assim. Mas se calhar mais profunda na sua mensagem. Era mais o que eu queria dizer. Olha, uma coisa, em questão de profundidade não sei, mas em questão de clareza é sem dúvida muito mais claro. E eu, às vezes, prefiro filmes que arriscam e que não conseguem bem meter a bandeira onde querem, do que filmes que são seguros, mas que depois não são um bocadinho enfadonhos e tal. Mas este é o She oposto. Dies Tomorrow. Ouviste? Pronto, sim, isso é um podcast interessante esse. Mas bem, o Malignant aqui mistura ficção científica, sobrenatural, terror sobrenatural, terror corporal, investigação, pronto, lá está, no âmbito do cinema giallo, que tem aquele humor barato, mas que epá, é muito característico daquele cinema daquela época. Mas aqui vemos também uma atriz, a Annabella Wallis, numa das interpretações mais sentidas que eu alguma vez vi dela, que ela também fez o Annabelle, e eu gostei moderadamente dela aí, e acho que aqui está superior. Em termos de cores, é também, à semelhança do Candyman, muito vibrante e tem esse lado mais experimental, e como também está a retratar uma outra época, e o cinema giallo também brincava muito com as cores, em particular o Suspiria está noutro campeonato, mas aqui a ter terror sobrenatural também um bocadinho mais elevado do que propriamente o Gial. Mas aqui temos um vilão interessante, uma história intrínseca e uma mistura de elementos cinematográficos que concluem numa obra que eu não acho só memorável, como que entretém imenso. E esse é um dos principais fatores do terror e que tem estado a faltar um pouco este ano, 2021. Muito bem. Duas boas recomendações até agora. E agora é a minha vez, não é? De facto, confesso que estava aqui num struggle para a minha recomendação. No entanto, deparei-me com uma recomendação que eu acho que faz todo o sentido, tendo em conta o Candyman, que é nada mais nada menos do que Velvet Buzzsaw. E porquê é que este filme faz sentido? Isso está tendo no em conta... Barreto, meu caro. Pois está. Podem ler a minha brilhante crítica sobre... Não, estou a brincar. Podem ler a minha crítica sobre este filme no site do Barrete. Porquê é que faz sentido? É um filme da Netflix, só chegou só o Exatamente. Penso que ainda está, mas Netflix, sim. Penso que sim. Faz todo sentido porque aborda precisamente o tema da arte, portanto, uma arte sobrenatural, além de ser um filme de terror e de suspense, aborda a questão da arte, a questão da crítica, a questão de tudo aquilo que o Candyman tentou tocar, mas também tem a parte mais de sobrenatural, porque algumas obras do filme, e é isso que é a grande mística do filme, tem uma componente, tem essa componente de, portanto, passarem para a realidade, de certa forma, através de aspectos que eu não vou desenvolver para não dar spoiler, naturalmente, mas só deixar aqui a recomendação que, de facto, acho que é um filme interessante, escrito e realizado pelo Dan Gilroy, também o escritor e realizador do, por exemplo, Nightcrawler, que eu acho que eu considero ser um filme excelente, além de ter um cast, na minha opinião, excelente, tal como contempla o Jake Gyllenhaal, a Toni Collette, a nossa amiga Natalia Dyer do Yes God Yes, por exemplo, e também o John Malkovich. De facto, um filme que eu recomendo e que vai na linha
do Candyman, simplesmente por esta questão. A ligação está sobretudo na questão da arte, se são fãs ou se foram fãs desses pequenos toques que o Candyman tentou dar, aconselho. Muito bem. E posto isto, chegámos ao fim. Preparem já os lenços de papel para a tristeza profunda que aí vem, mas guardem-na, porque de facto daqui a uma semana cá estaremos nós, novamente, para mais um podcast do Barreto, e se a nostalgia de facto vos bater, e de ver os anteriores e tentem compensar esse vazio. Exatamente. Até para a Mas semana, muito malta. obrigado mais uma vez. Até para a semana, pessoal. Tchau.